O mês de novembro foi o mês da música. Nós vamos fazer agora uma revisão de todas as mensagens que foram pregadas. Se você perdeu alguma mensagem, acesse o nosso canal youtube.com/ibguaranhuns e lá você tem acesso a todos os vídeos de todas as mensagens. O mês de novembro foi o mês da música e o tema foi Sintonizados. A primeira mensagem, veja bem se a gente já não ouviu isso tudo o mês inteiro, talvez não prestou atenção. O Igor pregou em Romanos 8, do verso 5 até o verso 14, e diz que temos que estar sintonizados em Cristo. E das muitas coisas boas que ele falou, o Igor, seminarista dessa igreja, ele diz que viver pelo Espírito Santo é viver sintonizado. Quem não vive pelo Espírito não está sintonizado com Deus. Ainda que cumpra algumas obrigações, ainda que faça algumas coisas, para estar sintonizado com Deus, para estar sintonizado em Cristo, tem que viver pelo Espírito Santo. Segunda mensagem: sintonizados com a vontade de Jesus. Fui eu que preguei, em Mateus 26, do verso 36 ao 46. Qual foi a ênfase daquela mensagem? Diz o texto que Jesus levou Pedro, Tiago e João ao Getsêmani para orar, e falou com eles: fique aqui que eu vou ali orar e já volto, fica vigiando, fica acordado. Jesus vai lá orar: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Voltou, quando voltou eles estavam dormindo, e eu sentei o bambu aqui para chacoalhar e ver se a igreja acordava. Acorda, igreja, Jesus vai voltar e nós estamos dormindo. Jesus deixou algumas ordens, Jesus deixou algumas direções, Jesus pediu para a gente fazer algumas coisas, a gente não está fazendo como Ele pediu. Por quê? Porque a gente está dormindo, passando pela vida, e deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diz aquele poeta infame aí. Então, tem que estar sintonizado em Cristo, tem que estar sintonizado com a vontade de Jesus, tem que estar sintonizado uns aos outros. O texto foi de Filipenses capítulo 4, até o verso 9, Paulo escrevendo àquela igreja lá de Filipos, ele dá algumas orientações, e o que mais me chamou a atenção nessa mensagem foi a questão da briga, da dissensão, do problema que havia entre a Evódia e a Síntique, duas irmãs da igreja de Filipos, duas irmãs que estavam tendo desavenças, e Paulo dá algumas orientações, porque a igreja precisa estar sintonizada uns com os outros, precisa estar falando a mesma língua, precisa estar caminhando na mesma direção, precisa estar olhando para o mesmo ponto e do mesmo ponto de vista, para enxergar algumas coisas em unidade. Então, ele roga àqueles irmãos que resolvam essas questões e dá algumas orientações. E aí, a gente aprendeu que tem que estar sintonizado uns aos outros, para que esse tipo de coisa não aconteça. 4, sintonizados com as festas de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 16, até o verso 17, diz que o povo tem todo ano que fazer festas para Deus. Festa da Páscoa, festa de Pentecostes, ou das semanas, ou das colheitas, e a festa dos tabernáculos, ou das cabanas. E nós aprendemos que temos que estar sintonizados com as festas de Deus, porque Deus, apesar da injustiça, apesar dos problemas, apesar da tristeza desse mundo, Deus é um Deus que gosta de festa. O nosso Deus gosta de festa. Então, a Páscoa nos lembra que Ele morreu por nós para nos dar a liberdade. O Pentecostes nos lembra que a providência de Deus está ao nosso favor. As colheitas precisam ser celebradas. E o tabernáculos... Me ajuda aí, eu não estou me ouvindo, aí eu estou gritando e está...
A Páscoa nos lembra a liberdade, obrigado. Pentecoste, a providência, tabernáculos, a presença de Deus. Portanto, temos motivos para fazer festa, temos motivos para celebrar. Apesar dos estresses da vida, Ele nos libertou, Ele providencia tudo que precisamos e Ele está presente em nossas vidas. Louvado seja Deus, aleluia. Quinto, sintonizados com o sumo sacerdote. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido por Deus. São sacerdotes de Deus, para anunciar as maravilhas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aprendemos então nesse dia sobre o sacerdócio universal dos crentes. De maneira que todo crente é um sacerdote, uma ponte. A palavra sacerdote no latim, pontífice, aquele que faz a ponte. Portanto, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é a ponte eterna e infinita que nos leva para a eternidade, mas todo crente é uma pequena ponte que pode servir de acesso a essa grande ponte que nos leva para a eternidade. Sintonizados com o sumo sacerdote, significa que Cristo é o cabeça da igreja, o sumo sacerdote, e todo cristão é um sacerdote debaixo da liderança de Cristo para executar o sacerdócio de Cristo, que é reconciliar pecadores com um Deus santo. Portanto, aquele que não opera, aquele que não age conforme esse sacerdócio, não está sintonizado com o sumo sacerdote. Sexto, sintonizados com a missão. E aí quem pregou foi o Anderson, e ele falou em João capítulo 15, aquele texto que Jesus se compara a um pé de uva, uma videira, e compara os cristãos, os seus discípulos, aos ramos, as varas, os galhos desse pé de uva que existem para gerar frutos. E aí das muitas coisas boas que ele falou, é que a missão nossa é frutificar. Temos que frutificar, temos que dar fruto, porque o texto diz: o galho que não dá fruto é cortado e lançado fora. O galho que dá fruto é limpo, é podado, para que dê mais fruto ainda. Então, para estarmos sintonizados com a missão de Deus, temos que viver frutificando. Sétimo, sintonizados com o ministério pastoral. Foi na consagração do pastor Álvaro, onde preguei uma mensagem baseada em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 em diante. E falei ali, dentre muitas características do ministério pastoral, que o pastor tem que ser o padrão, tem que ser o exemplo, tem que representar Cristo numa comunidade e viver com todas aquelas características que Paulo lista ali nas orientações a Timóteo. Oitavo, sintonizados com missões nacionais. Recebemos aqui, na quinta-feira passada, os missionários André e Germana, num projeto chamado Novo Sorriso da Amazônia. Eles eram dentistas crentes, e aí resolveram ser dentistas missionários. E hoje eles são missionários dentistas. Então, estão lá na Amazônia, largaram o consultório em São Paulo, largaram a empresa, largaram tudo e foram para a Amazônia e vivem lá com a missão de dar um sorriso para o povo ribeirinho, para o povo do Rio Solimões, do Rio Amazonas, e eles fazem viagens de barco e atendem muitas pessoas, e passaram vídeo e fotos, e foi uma bênção conhecer o trabalho, para estarmos também sintonizados com missões nacionais, porque ainda estamos em campanha de missões nacionais, e até o fim do ano você pode depositar a sua oferta ali no gasofilácio de missões. E por último, sintonizados com o próximo. No último domingo, o pastor Álvaro pregou sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus chegou àquela cidade chamada Naim e deu de cara com um funeral. Um menino, um jovem, estava sendo enterrado, estava vivendo ali o seu funeral, e a sua mãe, viúva,
Portanto, o drama daquela história é que aquela mulher era viúva e tinha acabado de perder o único filho. Portanto, ela estava sem fonte de sustento, porque no mundo bíblico as mulheres não trabalham, de maneira que são sustentadas ou pelo marido ou pelos filhos que trabalham. Então ela perdeu o marido, era sustentada pelo filho, perdeu o filho, perdeu o sustento. Ela estava desesperada e se encontrou com Jesus, e Jesus tem solução para a morte. E aí ele toca no esquife. Alguns vão dizer que ele não tocou somente no caixão que estava aquele menino, mas tocou de fato no menino, mas para um judeu isso era considerado uma blasfêmia, tocar num defunto. Então o escritor bíblico deu uma ajudada em Jesus para dizer que ele não tocou no defunto. É uma controvérsia, é uma polêmica, mas independente de onde ele tocou, o principal e o mais importante ali é que o menino levantou vivo. Aquele menino foi encontrado pela ressurreição. E eu penso que nós também precisamos, como aquele menino, sermos encontrados pelas ressurreições de Jesus. De vez em quando, umas áreas da nossa vida morrem. De vez em quando, uns projetos nossos morrem. De vez em quando, uns sonhos morrem. De vez em quando, umas ideias morrem. De vez em quando, a animação morre. De vez em quando, algumas coisas morrem na gente. E a gente precisa ter esses encontros assim impactantes, que Jesus dá um choque, e traz de volta a vida, e nem que seja assim numa exortação, um susto, a gente acorda para a vida e ressuscita em Jesus, e isso é o que importa. E das muitas coisas boas que o pastor Álvaro falou, a que mais me chamou a atenção é que Jesus está disposto a mudar a agenda. Porque ele estava entrando na cidade e estava indo para fazer uma coisa, mas de repente ele se deparou com aquele velório, aquele funeral, e ele então mudou a sua agenda para servir àquela mulher, para fazer alguma coisa para aquele jovem. Então temos que estar sintonizados com o próximo. E aí o pastor Álvaro fez um link lá com a parábola do bom samaritano, onde um homem foi assaltado, ficou caído na beira do caminho, e veio o sacerdote, e ele estava sintonizado com a religião, e ele não ajudou aquele homem e foi embora. Aí veio o levita, que estava sintonizado com a sua função, e não ajudou aquele homem e passou direto. E aí veio o bom samaritano, que estava sintonizado com o próximo. E ele se aproximou daquele homem e o ajudou e o colocou numa pousada e pagou a sua despesa e salvou a vida daquele homem. Jesus contou essa parábola para o judeu religioso, fariseu, que lhe perguntou quem é o próximo. Perguntou a Jesus como é que ele fazia para herdar a vida eterna. Jesus falou: você conhece os mandamentos? Sim, eu conheço, amar a Deus e amar o próximo. Aí Jesus: então beleza, faz isso e você vai viver. Aí o cara fala: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus responde com essa parábola, para ensinar para aquele homem que próximo é todo aquele de quem a gente se aproxima. No português fica difícil entender, porque a palavra próximo é usada em dois sentidos. Eu vou tentar com o inglês, para ver se você percebe o significado bíblico da palavra próximo. Existem duas palavras no inglês que podem ser traduzidas por próximo. Uma palavra é near, que é próximo de estar perto. I'm near of the microphone. Eu estou perto do microfone. Você entendeu? Agora existe a palavra next, que é próximo no sentido de seguinte. Você está numa fila e a caixa chama próximo, próximo. No inglês é next, next. O próximo da Bíblia não é next, de próximo, próximo, próximo. Porque tem gente que ama o próximo assim: eu podia amar esse, mas eu vou amar o próximo. Eu podia amar esse, vou amar o próximo. O próximo. Não, o próximo da Bíblia é near. É o que está perto. Que está perto. Todo aquele que está perto de você, precisando de você, é o próximo que você deve amar. Você tem que se sintonizar com ele para entender o que é que ele precisa, para você servir a ele e ser bênção de Deus na vida dele. Simples assim. Amém? 9 mensagens foram pregadas nesse mês e foi uma bênção. Glória a Deus por todos os textos, por todos os pregadores, por todas as mensagens, por todos os que ouviram, tanto aqui quanto na internet.
e foi bênção esse mês da música. Recebemos muita gente boa de fora e aprendemos muito, fomos muito bem ministrados e foi uma bênção para a minha vida, espero que tenha sido para a sua também. Glória a Deus pela vida da Lilian e de toda a equipe do Ministério de Música que organizaram e fizeram as programações desse mês, e foi realmente uma bênção. Deus abençoe, Lilian.